muitas bênçãos e benefícios nós recebemos através da oração. Esse é o estudo de número 1085 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quando nós oramos, nós falamos com nosso Deus, Ele nos ouve, Ele nos dá atenção, Ele age a nosso favor e Ele trabalha em nós. Vamos ao nosso tema. Deus nos favorece através da oração. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 105, verso 4, que diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Nós somos convidados pelo salmista a buscar a presença do Senhor continuamente, pois na presença do Senhor nós somos fortalecidos e nós recebemos forças para continuarmos firmes na caminhada cristã. Buscamos ao Senhor para que na presença dele estejamos sempre sendo transformados conforme a vontade que é boa, agradável e perfeita. E é através da oração que nós recebemos o favor do Senhor. Através da oração nós somos fortalecidos e a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus é fortalecida porque nós falamos com Ele e recebemos dele a atenção. Jeremias no capítulo 29, o verso 12, o verso 13 diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Nós vemos que nós encontramos o Senhor se estivermos buscando a Ele com um coração sincero. Para recebermos a atenção do Senhor, é necessário buscarmos a Ele de todo o nosso coração, com um coração sincero, com um coração quebrantado, e através da oração nós nos achegamos ao Senhor. A oração, ela traz benefícios físicos, mental e espiritual. Vamos nos lembrar de Asaf. Ele nos mostra que quando ele entrou na presença de Deus, ele sentiu alívio. Salmo 73, verso 3, verso 21 e verso 22 diz: porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios, quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante a de um animal irracional. Antes de Asaf entrar na presença do Senhor, ele estava irado, irritado, com inveja dos ímpios, ele estava inconformado, o coração dele estava amargurado. Mas quando ele entrou na presença do Senhor, ele sentiu alívio e ele voltou a ter alegria. Salmo 73, verso 17, verso 28 diz: até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Asaf, na presença de Deus, ele recebeu alívio, porque na presença do Senhor nós nos tornamos mais serenos e nós encontramos a paz para a nossa alma. Através da oração nós recebemos forças para vencermos as tentações. Mateus, capítulo 26, verso 41, o nosso Jesus fala: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca.
Através da oração, nós buscamos a ajuda do Senhor para nos fortalecer. Não devemos ignorar que os dias em que nós vivemos são dias maus, são difíceis para nós e na nossa força nós não venceremos, pois o nosso inimigo, ele não está de brincadeira, ele tem a função de roubar, matar e destruir. E olha, ele sabe realizar bem o papel dele. Não podemos ignorar o nosso inimigo, mas na presença do Senhor, o Senhor nos fortalece para vencermos as tentações. E enquanto nós oramos, Deus está agindo a nosso favor. Lembra de Paulo? Após o encontro de Paulo com Jesus, ele ficou cego e o Senhor mandou Ananias ir até onde ele estava. Atos no capítulo 9, verso 11, verso 12 diz: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Paulo estava orando ao Senhor e o Senhor agia a favor de Paulo, pois enquanto Paulo estava orando, o Senhor estava falando com Ananias. Ananias, ele estava resistente, porque Paulo, antes de se converter, ele perseguia os cristãos, mas Ananias obedeceu ao Senhor e foi até onde Paulo estava. Atos capítulo 9, verso 17 e 18 diz: e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Enquanto estamos orando, Deus está agindo, Deus está demonstrando a sua graça, o seu amor, bondade e misericórdia para conosco, assim como ele fez com Paulo. Paulo ficou 3 dias sem comer, sem beber e em oração, mas ele recebeu, além da cura, o batismo no Espírito Santo. Como precisamos desenvolver uma vida de oração, pois através da oração nós ficamos mais sensíveis para ouvirmos a voz do Espírito Santo e sermos direcionados, sermos conduzidos por ele. Atos capítulo 16, verso 6, verso 9, verso 10 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Na segunda viagem missionária, Paulo foi impedido de fazer o que ele queria. Paulo, ele estava com Silas, Barnabé e Judas Barsabás. A vontade de Paulo era de anunciar o Evangelho na Ásia, mas o Senhor o mandou naquele momento para a Macedônia, e lá Lídia, vendedora de púrpura, e a família dela receberam ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para todas as coisas, e eu posso te garantir que Deus conta conosco para realizar. Através da oração, nós conseguimos priorizar a vontade de Deus na nossa vida. Mateus capítulo 26, verso 39 diz assim: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. É a oração de Jesus.
Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Jesus estava orando a Deus Pai num momento de angústia, de tristeza e sofrimento, pois estava próximo o momento dele ser levado à morte, e Jesus sabia como seria a sua morte, mas o nosso Jesus não priorizou a vontade dele, ele priorizou a vontade de Deus. E quando Jesus terminou de orar, ele estava firme, ele estava fortalecido, e ele foi fiel a Deus até o final. Através da oração nós recebemos consolo. Vamos nos lembrar de Moisés. Ele foi falar com Faraó para que deixasse o povo israelita ir adorar ao Senhor. Faraó ficou irado, indignado, e Faraó agravou o sofrimento dos israelitas, negou dar palha para eles fazerem tijolos, e o povo ficou revoltado contra Moisés. A atitude de Moisés foi a atitude de servo de Deus. Ele foi orar ao Senhor. Êxodo no capítulo 5, verso 21 e verso 22 diz: e os responsabilizaram, que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos do Faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Moisés sabia da chamada dele, mas diante daquela pressão e da opressão do seu povo, ele buscou resposta em Deus, e o Senhor respondeu. Ele foi consolado pelo Senhor. Êxodo capítulo 6, verso 1 e verso 2 diz: então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao Faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Deus se revelou a Moisés como Deus Todo-Poderoso, e na presença do Senhor, Moisés foi fortalecido, ele foi encorajado e foi consolado. Sabe por quê? Porque o grande eu sou o consolou, o confortou, o fortaleceu e o encorajou. E o Deus Todo-Poderoso mandou dizer aos filhos de Israel que Deus tinha ouvido o gemido deles. Deus estava contemplando o sofrimento, e Deus iria tirá-los daquela situação constrangedora. Deus os conduziria à terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E através da oração nós não desanimamos, nós aprendemos a perseverar como fez Daniel, porque mesmo diante da proibição de orar, de falar com Deus com risco de vida, Daniel perseverou. Daniel capítulo 6, verso 10: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Daniel tinha vida constante de oração, e mesmo proibido de orar, ele não se amedrontou, ele não desanimou, mas perseverou em oração. E quando ele foi jogado na cova, ele foi preservado pelo Senhor. Daniel capítulo 6, verso 20 ao verso 22 diz: quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofrequidão,
e tristeza. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus a quem tu serves diariamente pôde livrá-lo dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel que respondeu: ó caro rei, vive para sempre, eis que o meu Deus enviou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Como é bom desenvolvermos intimidade com Deus, e isto se dá através da oração. O rei Dário reconheceu Daniel como servo do Deus vivo, reconheceu que Daniel tinha comunhão, tinha intimidade com Deus. Ele jogou Daniel na cova dos leões, mas os leões não puderam fazer nada contra Daniel, mesmo estando famintos. Sabe por quê? Porque Deus o guardou, Deus preservou a vida de Daniel, Deus considerou Daniel inocente, mas através da oração nós desenvolvemos um coração grato ao nosso Deus. Efésios capítulo 5, verso 20 diz assim: e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma vida de constante oração e mesmo passando por necessidades, por perigos e por sofrimentos, Paulo não desistia de servir ao Senhor. Ele nos ensina que nós devemos ser gratos ao nosso Deus e sermos gratos por tudo, e nós só conseguiremos entender que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem através da oração e da gratidão, vendo o invisível, vendo o agir de Deus antes de recebermos a bênção e o milagre. Nós conseguiremos através da nossa fé e já seremos gratos antes mesmo de recebermos. Eu vou concluir. É somente através da oração que nós desenvolvemos uma vida de relacionamento com o nosso Senhor, e nós temos um maravilhoso exemplo do nosso mestre, o exemplo que nos inspira a sermos perseverantes, a sermos fiéis até o fim, e nós receberemos do Senhor na oração o fortalecimento, nós receberemos benefícios, nós receberemos força. Sabe para quê? Para permanecermos firmes e fortes nesta caminhada cristã. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para você se inscrever, e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.